Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. Durante uma entrevista de emprego, você não precisa saber todas as respostas. Precisa apenas saber como se posicionar corporalmente e entender que os seus gestos podem gerar no entrevistador uma imagem de uma pessoa muito capaz ou alguém que não tem o que é necessário para aquele emprego. Em uma entrevista para a TV Record News, o apresentador me perguntou sobre linguagem corporal em entrevistas de emprego. Eu disse a ele que o nosso corpo fala muito mais do que as nossas palavras. O entrevistador ali no momento da entrevista de emprego vai estar mais atento na forma que você se expressa. Por isso que ele precisa também que você vá pessoalmente na entrevista para ele poder avaliar o seu comportamento e os seus sinais corporais para te julgar como mais capaz ou menos capaz naquele momento. Muito bem, Vitor. Uma pessoa que vai para uma entrevista, não basta ela estar bem vestida, maquiada, mas digamos assim, os gestos que ela vai fazer durante a entrevista podem comprometê-la? Completamente. E o que acontece? O nosso cérebro ele tem uma coisa chamada neurônios espelho, né? Aqui na região do giro do símbolo. Basicamente, os neurônios espelho ajudam a gente a entender o que aquela pessoa está sentindo. Sabe quando você vê uma pessoa e fala, nossa, o sangue não bateu? Não sei a energia. Na verdade, o que é? Seu neurônio espelho viu sinais nela e detectou aquela pessoa como negativa. Então você está ali observando a pessoa falando. E ela começa a se tocar toda hora. Aqui dizem, meu santo não bateu com o dedo. Santo não bateu. Santo não bateu. O caboclo não bateu. Essa expressão. Tem essas coisas aí. E aí você está lá conversando com a pessoa está te entrevistando e você começa a se tocar, a se coçar, e você faz uma expressão de medo. Eu estou confiante, eu estou muito confiante aqui, eu sei que eu vou ajudar vocês e a pessoa vai perceber isso inconscientemente, vai falar, não, esse cara, tudo que ele falou é muito bonito, mas para mim não presta, não serve. Entendi. Então nesse vídeo eu vou definir 3 pontos importantes na entrevista de emprego, né, do ponto de vista da sua linguagem corporal, para que você possa trabalhar na sua casa antes mesmo de ir para a entrevista e chegar lá bem mais confiante. Vale lembrar que os sinais que eu vou passar aqui nesse vídeo são para que você transmita a ideia de que está tudo bem, de que você está confortável ali com aquela situação. O entrevistador, quando ele está te olhando, ele está buscando sinais de confiança. Ele quer um futuro funcionário, por assim dizer, que tenha a capacidade de ficar tranquilo em situações difíceis. Então, para te ajudar, eu sugiro que você pense que essa entrevista de emprego não é nada mais do que um papo normal. É uma coisa que já aconteceu na sua vida várias e várias vezes. Várias entrevistas da vida, por assim dizer, você já deve ter tido com outras pessoas. Por exemplo, quando você entrevistou alguém, né, uma pessoa, para saber se você ia ou não ficar com ela. Quando você entrevistou um balconista ou uma pessoa numa loja para saber mais sobre um produto, se você ia ou não levar aquele produto, etc e tal. Enfim, é a mesma situação, você já passou por isso. São 2 pessoas conversando e uma delas quer saber um pouquinho mais de informação sobre a outra. Então pense que é apenas uma conversa, porque no fim das contas é exatamente isso que é uma entrevista. Bom, vamos aos sinais então. Postura. A postura deve ser elevada e confiante, ou seja, você deve projetar o peito para fora e elevar levemente a cabeça. Mas basicamente é você parecer maior, né? Quanto mais espaço a gente ocupa, mais relevante as pessoas nos acham, né? Porque elas precisam prestar mais atenção na gente. Por isso que os ombros devem estar sempre arqueados para trás, o peito estufado para frente e a cabeça levemente elevada. Ok? Os braços devem ficar repousados ao longo do seu corpo e não cruzados, porque braços cruzados dão a ideia de energia corporal tensionada, quer dizer que você está se segurando, você não está 100% relaxado. Então, se for uma mesa, apoie os braços suavemente sobre a mesa, e se você estiver em pé, pode apoiar os braços na sua cintura, ou também pode deixar os braços apoiados no bolso, com o dedão, né, o polegar para fora. Fluxo verbal, quando for falar, lembre-se de não correr ou falar apressadamente. Isso transmite a ideia de que você quer falar tudo de uma vez, corporalmente dizendo. Parece que você está querendo se livrar daquele momento. Eu não quero falar mais nada, vai. Pergunta aí, eu vou responder tudo aqui rapidinho, eu não quero mais falar mais nada. Tudo bem, vai, próxima. Sem mencionar no fato de que acelerar a pronúncia verbal aumenta as chances de você cometer erros verbais, gaguejar, errar uma palavra. Todas coisas que vão te desconcertar ali naquele momento. Então respire enquanto você fala, lembre-se de sentir o ar entrando no seu peito e saindo, sem pressa, fale tranquilamente, palavra por palavra. Uma dica aqui é que quando alguém te perguntar alguma coisa numa entrevista de emprego, lembre-se do lema: trabalho primeiro, diversão depois. Isso significa que quando fizerem uma pergunta, fale objetivamente o que foi perguntado. Responda de maneira objetiva. Se te perguntarem sobre um trabalho passado, responda primeiro. E depois você faz uma piada, um comentário, uma risada, por assim dizer. Isso vai te ajudar a não ficar gastando o tempo ali do entrevistador e também vai te ajudar a gerar um sinal muito bom e muito importante na entrevista, que é o poder de síntese.
O entrevistador ele quer ver ali com as perguntas a sua capacidade de sintetizar todo o conteúdo e conhecimento que você tem em formular respostas objetivas. Por último, na expressão facial, a face é importante você se lembrar de duas emoções que não devem passar na sua expressão facial. Medo, marcadas ali pelo O20 e 5, ou seja, os cantos dos lábios esticados lateralmente e os olhos bem arregalados, e o desprezo, que é caracterizado pela contração unilateral no canto dos lábios, geralmente utilizando o músculo zigomático maior ou o músculo bucinador. Vitor, mas eu não consigo controlar as expressões faciais emocionais. Como eu vou fazer isso? Sim, é verdade, você não consegue controlar a face, mas você consegue ter um feedback emocional. Enquanto você vai sentindo suas emoções, o processo sentimental vai ficando latente na sua cabeça. Você consegue perceber se você está ficando com medo, se você está achando aquela conversa inferior a você, o que seria a emoção de desprezo, e ali você pode se controlar e alterar sua percepção. Se for medo, lembre-se, é só uma conversa, é só uma entrevista, não há o que ter medo. É uma conversa normal entre duas pessoas, dois seres humanos, falando. Se for desprezo, não se considere superior ainda. Aquele trabalho pode ser muito legal, pode ter uma experiência muito importante. Altere a perspectiva emocional para que dessa forma você não tenha expressões faciais negativas. E sobre o seu sorriso, lembre-se que ficar sorrindo o tempo todo gera uma ideia muito estranha, parece que você está sendo muito falso ou que você é um bobão. Então sorria pontualmente. Faça um comentário engraçado no momento mais light da conversa e sorria. Após uma piada do entrevistador ou um comentário engraçado dele, sorria também, sempre se lembrando de utilizar os músculos corretos da expressão de felicidade, que são o zigomático maior e o orbicularis oculi, aquele sorriso com os pés de galinha. Como diz o ditado, quando a gente sorri de verdade, os olhos sorriem também. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra, mais no sentido psicológico do que no sentido holístico da questão. Será que a forma que a gente fala alguma coisa muda a sensação daquilo ou simplesmente aquilo que é falado que é o que conta e não como eu falo? A primeira frase é eu tenho certeza. Acontece que esse tipo de frase costuma expressar confiança nas nossas habilidades e nos nossos conhecimentos. Ao afirmar com segurança que sabemos ou temos certeza de algo, demonstramos que estamos confiantes nas nossas capacidades. Segunda frase, eu posso fazer ou eu vou fazer. Essas palavras aqui refletem uma atitude geralmente proativa, que é justamente uma das características das pessoas confiantes. Ao afirmar que podemos ou que vamos fazer algo, estamos demonstrando confiança na nossa capacidade de lidar com a situação e reduzindo o valor dos obstáculos ao nosso redor. Terceira frase, eu sei que eu sou capaz, ou eu acredito que vou fazer, ou eu acredito que consigo. Enfim, essas variações. Essa simples afirmação mostra autoconfiança e autossuficiência. Ao expressar que você acredita em si mesmo, estará incentivando os outros também a confiarem nas suas habilidades. Quarta frase, eu estou preparado. Essa frase transmite a sensação de que você está pronto para enfrentar qualquer desafio que for e lidar com aquela situação. Isso mostra também que você se dedicou e se antecipou a possíveis dificuldades. Quinta e última frase, eu tenho uma solução. Ou eu sei como resolver isso. Ou fique tranquilo, eu sei como resolver, e por aí vai. Esse tipo de frase indica que você não apenas identificou qual é o problema, ou quais são os problemas, mas também que você está confiante de que pode encontrar uma solução viável. Isso transmite segurança e o sentimento de liderança, mostrando aos outros que você está sim preparado. Bom, pessoal, essas foram então aqui algumas frases que você pode utilizar no dia a dia, em contexto profissional, em contexto pessoal, para transmitir mais segurança, autoconfiança que você pode utilizar quando você estiver num momento de trava. Travei, tô nervoso, tô ansioso, estou inseguro. Utilize essas frases, claro que com um comportamento, com uma conduta que diga, que age de acordo com o que você está falando, mas utilize essas frases para transmitir confiança.